E olha só, gente, bora fazer artesanato, porque quem nunca pintou na vida, Kátia Ribeiro falou que vai aprender. Vai ou não vai, Kátia? Vai sim, a ideia é essa hoje, que qualquer pessoa possa pintar. Né? Ótimo, e eu gostei da ideia porque ela falou, Rita, eu trouxe uma ideia que as pessoas, sabe, falam assim, puxa vida, isso eu consigo fazer, essa é a ideia. É exatamente isso, porque a gente, quando ensina, traz modelos mais difíceis, mais complicados, mas tem muita gente que não tem essa habilidade ou ainda não entrou, né? Para estar se desenvolvendo. Então, eu trouxe ideias realmente para quem não sabe absolutamente nada, né? Para poder agora, não pode sair de casa, tem que pintar, né? Bora pintar, bora pintar. Essa é uma das ideias que eu trouxe, que eu vou deixar depois, tá? Para sorteio. Ah, a gente tá? vai gostar. Isso é um desenho simples. Eu simplesmente entrei na internet, esse realmente é uma cópia, tá? E preenchi só os espaços com a tinta exatamente. É só abrir e estar preenchendo. Então, essa é a ideia primeira para quem realmente não sabe pintar absolutamente nada, né? Muito legal. E Tá? olha, E é para sorteio. Presentes que vão para nossa próxima brincadeira, hein? Bom, o projeto de hoje é uma capa para a gente colocar no suplá. Aqui, tá? O que eu gosto de fazer é comprar o tecido algodão já estampado branco. Olha, é branco estampado no branco. Quando a gente passa a tinta em cima, dá licença só um pouquinho. Olha, o desenho, ele continua. Então, é uma forma também, para quem não tem muita habilidade, já está ganhando uma beleza no próprio tecido com uma pintura básica. Olha, eu simplesmente preenchi só com uma tinta, com uma cor, sem efeito, sem absolutamente nada. Ele já faz por si só todo o efeito. Muito legal, gostei. Tá? Em primeiro momento, a gente vai tá tirando, né, o risco. Ali, para quem não tem habilidade de pintar, essa é a pintura orgânica. Ela apareceu agora nesse período de pandemia, porque as pessoas não tinham o que fazer em casa. Então, não existe regra. Você coloca as cores da forma com que te agrada, entendeu? Muitas vezes o que você tem em casa. Porque muita Exatamente. gente usou o que tinha em casa porque não queria sair para comprar. Exatamente. Quer dizer, então, é uma pintura em que você expressa aquilo que você gosta, as cores que te agradam, enfim, né? Então, esse desenho aqui foi uma inspiração também, por isso que eu quis trazer exatamente da internet, para não dizer, eu não tenho habilidade, por exemplo, para desenhar. Eu não preciso saber desenhar. Eu posso estar lá na impressora de casa, tirando o desenho e montando. Depois eu vou incrementando conforme eu sinto a necessidade disso. Legal. Aí eu usei o carbono. Então, para quem não sabe usar o carbono, sempre o lado mais forte é o que vai ficar virado para baixo. Porque as minhas alunas, algumas, quando estão começando, têm dificuldade nisso. Entendi. Tá? São coisas simples, mas que muita gente ainda tem dificuldade. Mas a gente não pode esquecer, Kátia, que a gente está falando para quem nunca pintou. Exatamente. Então, essas dicas são importantes. Exatamente, né? Tá? Então, aí você vai estar optando ou pelo carbono amarelo ou vermelho. Como eu brinco com elas, você quem tem que enxergar, não eu. Tá? Então, você vai estar escolhendo aquilo que te agrada, a cor que os seus olhos se adaptam, tá? Então, olha, eu risquei. Para isso, eu prendi com fita crepe a minha volta. Por quê? Telefone tocou, alguém chamou, você sai, o modelo sai fora. Então, você precisa da fita crepe para estar colocando na sua volta, para estar riscando. Riscou todo o trabalho? Em primeiro momento, nós não vamos estar riscando as sobreposições, que são as folhas e flores. Nós vamos só o que é mais geométrico. O que é geométrico. No momento da pintura, aqui, são dicas necessárias. Por quê? Porque eu não posso simplesmente, eu vou estar usando rosa chá aqui, eu não posso simplesmente pegar a tinta e passar ela assim, olha. Quando eu for lavar, essa tinta sai. Ela fica aqueles furinhos. Então, eu não posso fazer isso. Qual é a ideia?
tinta, sem dó, e começar do centro para fora. Pode fazer movimento circular, pincel em pé. Aqui. Você está usando o pincel de cerdas. Pincel de cerdas, isso. Por quê? O pincel de cerdas, ele tira a tinta, ele não deixa. Se eu viesse com pincel com pelos, eu coloco a tinta, ela vai parar, ela vai manchar. Ele aí, só dá uma alisadinha na tinta, exatamente. né? Aí você observa que em alguns lugares ficou a mancha e em outros não. É por isso o pincel de cerdas. Nas laterais, eu uso um pincel menor. O lado que tem mais tinta, olha, um lado eu não tenho, o outro eu tenho, eu vou fazer o meu contorno. Ó, esse também é cerdas justamente para poder espalhar essa tinta. Exatamente, exatamente. Olha, tá vendo? Sempre prestar atenção, porque se eu vier com uma quantidade muito grande de tinta, ele borra. Ele fica com aquelas, as laterais ficam ásperas, não dá um acabamento legal. Entendeu? Esse aqui que eu estou fazendo não foi com esse tecido estampado. Eu fiz justamente um 100 para ver a diferença que fica. Olha a placa de baixo. Com a nossa base e 100 do tecido. Lembrando que ela usou esse tecido aqui já com uma estampa. Por isso que aquele ali, parece que ficou cinza, mas não. Isso. É a mesma cor, só que ficou com, exatamente, aparecendo as ramagens aí. Isso. É por isso que eu trouxe os dois para realmente estar Gostei de ver, viu? Observando dessa forma. Tá? Eu estou fazendo no suplá, porque agora o pessoal está usando bastante a capa, caiu um molho, alguma coisa. Mas poderia estar sendo feito num pano de prato. Esse mesmo modelo, essa mesma ideia, você poderia estar fazendo como se diz, num jogo americano, tá? Ou na toalha. Se você tem habilidade para o desenho, então você pode até estar fazendo, porque isso aqui não existe regras. Você vai fazendo de acordo com a sua vontade, a disposição das cores como você gosta. Entendeu? Usa-se a internet, sim, porque eu acho que tem muitos artistas, artesãos bons. Eu mesma tiro muita referência. E quando você coloca desenho, por exemplo, desenho de rosas, tem N desenhos de rosas e de forma gratuita. Né? Então, você pode ir lá e pegar, porque está lá disponível. Exatamente. Outra coisa que hoje nós estamos usando, que é muito fácil, é o stencil. É verdade. Todos os trabalhos que eu estou expondo, tudo é stencil. Todos eles, tá? O que acontece é que antes nós trabalhávamos com o stencil de forma que parava já na primeira demão. Hoje a gente consegue ir trabalhando de forma com que ela vai se aprimorando, né? Você consegue trazer mais para o realismo, né? Verdade. Inclusive, nós vamos mostrar uma toalhinha. Vocês observam que ela fez um fundo azulzinho no canto e usou o stencil sobre aquele fundinho azul, né? E fez com o mesmo stencil das margaridas as sombras, né? Olha Exatamente. só, ficou lindo. E as margaridas, algumas delas foram realmente pintadas, mas os stencils, eles ficam aí nesse mix de sombra e de fundos. Isso, muito a gente legal. chama de segundo plano, né? Você coloca para Primeiro, o primeiro e para o segundo. Então você complementa. Não precisa você pintar todo o espaço em que você tem. Você consegue estar fazendo dessa forma. Aqui, olha, eu acho que aqui o pessoal entendeu, né? Sim. Vai estar terminando de pintar tudo, a peça, todo o trabalho. Vai esperar secar. Aí vai vir para o segundo. Aqui, vou deixar aqui secando, tá? O segundo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o carbono e o desenho de novo. Eu vou marcar aqui. Por que eu fiz dessa forma? Porque a tinta cobre muitas vezes o carbono. Então não tem como a gente deixar ele pronto, já riscado, já em primeiro momento. Eu venho para o segundo. Eu vou colocar lá, vou marcar direitinho de novo todo o meu desenho. E vou riscar as folhas
aqui de forma com que eu consiga ver. De que forma você vai trabalhar aqui? Quem tem habilidade, vai de pincel. Quem não tem, vai de caneta. Essa é a caneta própria para tecido. Tá. Então é lavável. E não vai desbotar, não vai sair. desbotar, não vai sair nada. Ah, mas eu gostaria de usar os dois. Ok, nós vamos estar, olha, riscando. Dicas para o uso da caneta. Sempre em pé, nunca deitada. Quando você deita a sua caneta, ela fica grossa. Fica largo. Isso. E ela em pé, você vai conseguir fazer da forma com que você deseja. Aqui, você vai desenhar todo o seu trabalho. Aí você pode pintar com a caneta. Aqui, olha. Ou fiz todo o contorno e vou estar utilizando a tinta para pintar. Eu não vou precisar ter tantos cuidados com a minha lateral. Porque já está contornada. Porque já está pronta, olha. Se você não tem a caneta, faça no pincel. Dicas para o uso do pincel filete. Todo mundo tem medo de estar usando o filete. Vou estar ensinando. Olha. Molha, Dia de dicas. Molhe o pincel. Enrole ele. Você consegue fechar ele todinho. Você molhou e rolou. Isso, olha. Rolou. Foi girando. Olha, tá? Vou até pôr a água aqui para ver, porque com a água, olha. Rola, olha. Ele fica fininho. Uhum. O peso da sua mão nunca é aqui na frente como se você estivesse escrevendo. O peso da mão é aqui. Então é assim, olha. Pincel em pé. Olha. Você consegue estar desenhando da forma com que deseja, olha. Porque o peso está aqui e não aqui. Apoiou na mesa. Olha, e desenhou. Viu? Você deixa a espessura aqui na lateral da forma como que você quer. Ou mais fino ou mais grosso. Aí, depois desse contorno pronto, é só preencher. Troca o pincel. Isso. O pincel tem as dicas maiores que eu dou durante as aulas ou ele vai ser de cerda ou ele vai ser de pelos. Quanto ao tamanho, você tem que se encontrar com ele. Não adianta eu ficar colocando situações em que mais grosso, mais fino, eu vou te dar uma média. Mas é você que tem que saber aquilo que você vai se adaptar a ele. Tá? Essa é uma dica muito boa. Tá? E sempre, que eu sempre digo para as meninas, pincel em pé. A gente percebe que aqui, olha, tá o peso da onde ela tá apoiando e olha o movimento da mão, tá livre. Isso eu achei muito legal. Entendeu? Porque não dá pra gente fazer isso. Você não consegue ter firmeza, porque muita gente vai... Né, que eu vejo pelas minhas alunas, elas vão pintar aqui, ó. Você não tem nem a firmeza para fazer o contorno. Então, é sempre aqui e aqui, em pé. Se você deitar seu pincel, também fica difícil para você fazer o contorno. Outra dica, vou passar mais uma. Nunca mexa o seu trabalho. Durante o seu trabalho, você está pintando. Você... Sente-se de forma confortável para não ter problema nas costas, enfim, tem que estar confortável. E não mexa seu trabalho. Se você está trabalhando com uma coisa muito grande, você borra. Você leva essa tinta, ela vai derrubar lá, ela vai cair aqui. Se for uma toalha de mesa, entendeu? Então é você quem vai caminhando, vai andando. Trem. Entendeu? Junto com o seu trabalho. Então, no começo, quando elas fazem aula comigo, elas ficam bravas. Porque vira para lá, vira para cá, e eu, no caso, oriento para que não faça. E depois todas se adaptam, não tem erro, dá para fazer trabalhos lindíssimos. Olha, gente, eu quero agradecer a tantos carinhos, né, de tantas pessoas aqui
conosco, não só pelo Facebook, mas também pelo Instagram. E vocês vão criando esse hábito agora. Quer participar comigo? Quer mandar recadinho? Mandar recadinho para a Kátia, que é a primeira vez que está aqui conosco. É pelo chat do YouTube, né? Canal Rede Século XXI. Sempre às 3h30 a gente entra ao vivo. No Facebook é a mesma coisa. Facebook oficial do programa Mulher.com. Entrou lá, 3h30 a gente tá. E olha, todas as dicas que a Kátia Ribeiro passou hoje aqui, inclusive sobre os stencils, né? Que eles compõem muitas vezes um detalhe, uma sombrinha, um fundo, uma sobreposição. Olha quantos stencils que ela usou, mas deu o toque final. Então, eu quero agradecer demais pela participação. Kátia, você arrasou. As dicas para quem nunca pintou hoje foram assim demais. E quando você olha a peça pronta, você tem uma noção, né, de tudo que foi feito. Obrigada, minha linda. Eu que agradeço por tudo.